Existe um perigo que ninguém avisa quando você começa a prosperar. Não é a inveja dos outros. Não é o imposto de renda. Não é a inflação. É um perigo interno, silencioso, gradual e devastador. O perigo de prosperar e, no processo, ir perdendo Deus. Não de uma vez. Não com uma decisão consciente. Mas aos poucos. Centímetro a centímetro. Compromisso a compromisso. E um dia você olha para a sua vida e percebe que tem mais do que nunca tinha, e sente menos do que nunca sentiu. Mais dinheiro. Menos paz. Mais conquistas. Menos Deus. Hoje vamos falar sobre como prosperar sem perder a fé. Não como evitar a prosperidade, mas como recebê-la sem que ela te destrua por dentro. A Bíblia não tem medo desse assunto. Ela não romantiza a pobreza nem demoniza a riqueza. Ela fala com absoluta clareza sobre o risco da prosperidade, e como navegar por ela com sabedoria. Deuteronômio 8, versículo 11. Deus diz ao povo antes de eles entrarem na terra prometida: terra boa, terra fértil, terra de abundância, cuida-te, para que não te esqueças do Senhor teu Deus. O aviso não foi dado para a temporada de deserto. Foi dado para a temporada de abundância. Porque Deus sabia, e sabe, que a prosperidade tem um efeito colateral perigoso no coração humano. E os versículos seguintes descrevem a progressão: você vai comer e se fartar. Vai construir casas e habitá-las. Seus rebanhos e gados vão multiplicar. Seu ouro e prata vão aumentar. E então vem o versículo 14: o teu coração se elevará, e te esquecerás do Senhor teu Deus. Coração elevado. Orgulho. Autossuficiência. O veneno lento da abundância. E o versículo 17, o mais honesto de todos: e não digas no teu coração, a minha força e o poder da minha mão me adquiriram esta riqueza. Essa é a mentira que a prosperidade sussurra. Porque a verdade é que antes de você ter a habilidade, Deus a deu. Antes de você ter a ideia, Deus a inspirou. Antes de você ter a oportunidade, Deus a preparou. A riqueza tem um autor, e não é você. Então a primeira proteção contra perder a fé na prosperidade é esta: cultive uma memória ativa da origem de tudo. Saiba de onde veio. Saiba quem abriu as portas. Saiba quem deu a força. Isso não é humildade performática. Não é fingir que você não trabalhou. É reconhecer que o trabalho foi seu, mas a capacidade para trabalhar foi de Deus. Essa distinção muda tudo. Segunda proteção: mantenha os hábitos espirituais independentemente do nível de prosperidade. Esse é o ponto onde mais pessoas escorregam. Quando a agenda enche de compromissos, o devocional é o primeiro a sair. Quando as reuniões de negócio se multiplicam, o culto vira opcional. Quando a vida acelera, Deus vai ficando para as horas vagas. Mas as horas vagas nunca chegam. E aí Deus vai ficando cada vez mais distante, não porque ele se afastou, mas porque você parou de cultivar a proximidade. Marcos 1:35. De madrugada, quando ainda era bem escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto, e ali orava. Jesus. Com agenda de milagres. Com multidões esperando. Orava. Se o Filho de Deus precisava de tempo deliberado com o Pai no meio de uma agenda intensa, o que diz isso sobre você e sobre mim? O ritmo espiritual não é luxo para quem tem tempo. É necessidade para quem não tem. Terceira proteção: deixe que a prosperidade aumente a sua generosidade, não apenas o seu padrão de vida. Esse é o teste mais honesto do coração próspero. Quando a renda dobra, para onde vai o aumento? Se vai inteiramente para um carro melhor, uma casa maior, viagens mais caras, sem aumento proporcional no que vai para Deus e para as pessoas, o coração está revelando sua prioridade real. Isso não é condenação do prazer ou do conforto. Deus não é contra você ter uma vida boa. O problema é quando a vida boa se torna o fim em si mesmo, em vez de uma plataforma para impacto. 1 Timóteo 6:18 diz: manda aos ricos deste século que sejam generosos, prontos para repartir. Prontos. Não relutantes. Não calculistas.
prontos. A generosidade é a âncora espiritual do próspero. Ela mantém o coração conectado às pessoas reais, ao sofrimento real, às necessidades reais. Sem generosidade, a prosperidade fecha o coração. Quarta proteção: escolha com cuidado quem entra no seu círculo na prosperidade. Porque a prosperidade atrai um tipo diferente de pessoa do que a escassez. Na escassez, as pessoas ao redor geralmente estão por causa de quem você é. Na prosperidade, algumas pessoas estão por causa do que você tem. Distinguir esses dois grupos é uma habilidade espiritual essencial. Rodeie-se de pessoas que te dizem a verdade. De pessoas que te conheceram antes. De pessoas que não precisam de você e ainda assim escolhem estar perto. Essas são as pessoas que vão te manter conectado à realidade e a Deus. Provérbios 27:6 diz: fiéis são as feridas do amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. O amigo que te corrige é mais valioso na prosperidade do que 10 aduladores. Quinta proteção: mantenha a consciência de que tudo é mordomia, não propriedade. Essa distinção teológica é simples de entender e difícil de viver. Um mordomo cuida do bem do patrão. Administra com excelência. Presta contas. Não age como se o bem fosse dele. Essa é a postura do cristão próspero, não dono, mas administrador fiel. Salmo 24:1 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. A terra não é sua. O negócio não é seu. O talento não é seu. Você é o administrador de bens alheios. Essa consciência muda como você toma decisões. Um dono decide pela sua conveniência. Um mordomo decide pela vontade do patrão. E o patrão tem um propósito para os recursos que te confiou. Sexta proteção: mantenha regularidade na comunidade cristã. A prosperidade cria a ilusão de autossuficiência relacional. Você pode comprar quase tudo, exceto pertencimento real. A igreja não é um evento para quando você não tem nada melhor para fazer. É a comunidade onde a sua alma é conhecida, onde você presta contas, onde você serve e é servido. Hebreus 10:25 diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. A congregação não é opcional para o cristão próspero. É ainda mais necessária, porque a prosperidade isola. Sétima proteção: lembre regularmente de onde você veio. O esquecimento da origem é um dos mecanismos que a prosperidade usa para inflar o orgulho. Você se lembra de como era quando não tinha? Você se lembra do que pediu a Deus e ele concedeu? Você se lembra das portas que se abriram sem que você soubesse nem pedir? Essa memória não é para te fazer sentir culpa pela prosperidade atual. É para te manter grato. E a gratidão é o antídoto mais poderoso contra o orgulho que a prosperidade produz. Agora quero falar sobre algo que poucas pessoas discutem: a crise espiritual que às vezes vem com o sucesso. O momento em que você chegou onde queria e se pergunta: é isso? E agora? Eclesiastes capítulo 1. Salomão, o homem mais rico e mais sábio da história, depois de ter tudo que um ser humano pode ter, escreveu: vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Não foi Salomão na pobreza que escreveu isso. Foi Salomão com palácio, com 1000 mulheres, com ouro em excesso, com fama mundial. Ele chegou lá e sentiu o vazio. Porque a prosperidade sem propósito é apenas acumulação. E acumulação não preenche a alma. Apenas empilha coisas ao redor do vazio que só Deus pode preencher. No final de Eclesiastes, depois de ter explorado tudo, Salomão chega à única conclusão que importa: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Temer a Deus não é ter medo de Deus. É reverenciá-lo. É viver consciente de que Ele vê, que Ele sabe, que Ele importa. É deixar que a sua presença seja o centro, não a periferia da vida. Agora quero mostrar 3 modelos bíblicos de prosperidade sem perda de fé. 3 pessoas que chegaram lá e não perderam Deus no processo. O primeiro é José. Depois de anos de escravidão e prisão, tornou-se o segundo homem mais poderoso do Egito.
com acesso a toda a riqueza do maior império do mundo. E ainda assim, a primeira coisa que José fez quando seus irmãos apareceram foi chorar e revelar a mão de Deus em toda a sua história. Gênesis 45:7 Deus me enviou adiante de vós para preservar a vossa vida. José não disse, eu sobrevivi. Ele disse, Deus me enviou. Na prosperidade total, ele ainda via a mão de Deus. O segundo modelo é Jó. Antes das perdas, Jó era o homem mais rico do Oriente. A Bíblia é explícita. E ainda assim, a Bíblia diz que ele era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó não era rico apesar de temer a Deus. Era rico e temia a Deus. As duas coisas juntas. Não como contradição, como testemunho. O terceiro modelo é Daniel. Levado como escravo para a Babilônia, tornou-se conselheiro de reis, administrador do maior império do mundo, com acesso ao poder absoluto. E Daniel capítulo 6 diz que ele orava 3 vezes por dia, ajoelhado, com as janelas abertas para Jerusalém, mesmo quando orar significava risco de morte. Prosperidade não mudou o ritmo espiritual de Daniel. José viu a mão de Deus em tudo. Jó manteve o caráter na riqueza. Daniel manteve o ritmo espiritual no poder. 3 modelos. 3 lições. Uma conclusão: é possível prosperar sem perder a fé. Mas não é automático. Não acontece sem intenção. Requer decisões deliberadas, repetidas, contra a corrente da cultura e contra a tendência natural do coração humano. Agora quero falar com você que já está prosperando e sentindo aquela distância. Aquela frieza espiritual que foi chegando sem que você percebesse. A oração que ficou mais curta. A Bíblia que foi para a estante. Essa sensação não é sinal de que Deus te abandonou. É sinal de que você se afastou. E o filho pródigo, quando voltou, o pai correu ao seu encontro. Deus não chegou caminhando. Correu. Lucas 15:20 diz, quando ainda estava longe, seu pai o viu e, movido de compaixão, correu, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. Ainda longe. Ele já estava vendo. Já estava correndo. Então, se você está longe agora, não importa por quanto tempo, não importa pelo que a prosperidade fez no seu coração, o caminho de volta está aberto. E ele está olhando para o horizonte esperando você aparecer. E para quem ainda não prosperou mas tem medo de prosperar e perder a fé, esse medo é saudável. Mas não deixe que vire paralisia. Deus não está te protegendo mantendo você pobre. Ele está te preparando para que quando a prosperidade chegar, o seu coração esteja firme o suficiente para sustentá-la. A pergunta não é, Deus vai me abençoar com prosperidade? A pergunta é, quando Ele abençoar, estarei pronto? Estará o meu coração formado o suficiente para não ser destruído pelo que Deus vai mandar? E a formação acontece agora. Na fidelidade do dia a dia. No dízimo do salário pequeno. Na generosidade antes de você ter muito. No ritmo espiritual antes de a agenda ficar cheia. Mateus 6:33 diz, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Em primeiro lugar. Não como último recurso. Em primeiro. Quando o reino está em primeiro lugar, a prosperidade que vem depois não te destrói, porque ela não está no trono. Ela está no lugar certo, sendo usada para fins que transcendem você mesmo. Então o resumo de tudo o que vimos hoje é este: você pode ser próspero e fiel. Rico e humilde. Abençoado e generoso. Bem-sucedido e ajoelhado. Mas isso não vai acontecer por acidente. Vai acontecer porque você vai tomar decisões todos os dias para manter Deus no centro, mesmo quando a agenda pede que ele vá para a periferia. Que a sua prosperidade seja testemunho. Que cada abertura de porta fale do Deus que abriu. Que cada conquista celebre o Deus que capacitou. Que a sua vida próspera faça as pessoas quererem conhecer o Deus que está por trás dela. Porque no fim, a maior medida de sucesso não é o quanto você acumulou. É o quanto você ficou parecido com Cristo no processo. E isso nenhuma prosperidade pode comprar. Só pode ser formado.
prospere. Cresça. Multiplique. Mas leve Deus com você. Em cada sala de reunião. Em cada assinatura de contrato. Em cada conquista. Em cada nova fase. Que ele esteja lá, não como convidado, mas como o Senhor. What happens if you can no longer work? What happens when you are old and your body slows down? The wise person builds income streams that do not require their presence. Passive income. Residual income. Legacy income. The goal is to reach a point where your money outlives your labor. Where your assets generate more than you need to live. That is true financial freedom. And it has been the goal of the wise for 4,000 years. Now let us talk about something the ancient teachers knew that modern culture has forgotten. The role of mindset in wealth creation. In Babylon, Arkad taught his students that wealth begins in the mind, before it appears in the wallet. He said, desire gold, but do not desire it above all else. Desire it as a tool, as a means, as a vehicle for a greater life. Because the person who desires wealth for its own sake loses their way. But the person who desires wealth for what it can create, freedom, security, generosity, finds both money and meaning. The ancient Babylonians also understood something that took modern psychology thousands of years to rediscover. Your beliefs about money determine your relationship with it. If you believe money is evil, you will unconsciously repel it. If you believe wealth is only for the lucky or the corrupt, you will never pursue it seriously. If you believe you do not deserve wealth, you will sabotage every opportunity to build it. The ancient secret starts with this: wealth is a natural reward for a person who learns its laws and follows them. It is not luck. It is not corruption. It is cause and effect. Now let us talk about the single most dangerous enemy of wealth. It is not the economy. It is not the government. It is not bad luck. The most dangerous enemy of wealth is procrastination. The decision to start tomorrow instead of today. Because time is the most powerful ingredient in the wealth formula. $100 invested at 20 years old becomes thousands by retirement. The same $100 invested at 40 becomes a fraction of that. The difference is not the amount. The difference is time. Albert Einstein reportedly called compound interest the eighth wonder of the world. He said, "He who understands it, earns it. He who does not, pays it." Every day you delay starting is a day of compound growth lost forever. Not just for today, but for every year that follows. The best time to have started was 20 years ago. The second best time is right now. Now let us look at the ancient secret through the lens of the modern world. The principles Arkad discovered in Babylon are identical to what the wealthiest people today practice. Warren Buffett has been paying himself first since he was a teenager. He bought his first stock at 11 years old. Not because he was a genius. Because he understood the laws of wealth. He let his gold work for him through relentless compounding. He protected his capital above all else. His first rule of investing: never lose money. His second rule: never forget rule number 1. This is Arkad's third law. 4,000 years later. Same truth. Now let us talk about what the ancient teachers called the 7 cures for a lean purse. Cure 1: start thy purse to fattening. Save 1/10 of everything you earn. Without exception. Cure 2: control thy expenditures. Budget is not a cage. It is a compass. Cure 3: make thy gold multiply. Every coin saved must eventually be put to work. Cure 4: guard thy treasures from loss. Only invest where your principal is safe. Cure 5: make of thy dwelling a profitable investment. Own your home. Build equity. Let it work for you. Cure 6: ensure a future income. Prepare for the years when you cannot work. Cure 7: increase thy ability to earn. Invest in yourself. Learn more. Grow your value.
Because your greatest asset is not your money. It is your mind. These 7 cures were taught in Babylon 4,000 years ago. Every financial advisor, every wealth book, every billionaire interview comes back to these same principles. Because truth does not expire. Now I want to address the question that most people ask at this point. If these laws are so simple, why is most of the world not wealthy? The answer is also ancient. Knowing and doing are 2 entirely different things. Most people know they should save. Most people know they should invest. Most people know they should live below their means. But knowing without doing is the same as not knowing at all. Arkad said, "Knowledge unused is like gold buried and forgotten." The ancient secret of wealth is not a mystery. It never was. It is a discipline. A quiet, daily, relentless discipline that most people are not willing to apply. But you are here. Which means you are not most people. So let me leave you with this. The ancient secret of wealth is not a secret at all. It is a set of laws as reliable as gravity. Pay yourself first. Make your money work. Protect your capital. Own your home. Plan your future. Increase your value. These laws do not care how old you are. They do not care where you were born. They do not care what mistakes you have made in the past. They only ask one thing of you: that you start today with what you have, where you are. The ancient secret of wealth is not waiting for you to be ready. It is waiting for you to begin. Begin today.